Olá, povo! Olá, meus amores! E aí, tudo bem? Se você caiu de paraquedas aqui, você está no canal Academia de Neurônios. Aqui eu estou trazendo conversas sobre livros, sobre literatura, que é justamente para fazer com que os seus neurônios fiquem marombados no shape. E o nosso objetivo aqui, como toda academia, é fazer exercício. Exercício para os neurônios. E vocês e eu também termos ideias e opiniões próprias. Não vai ser fácil, é dolorido e por isso que eu vou começar devagarzinho, tá bom? Começando a pegar os pezinhos aí de 500 gramas. Vamos junto nessa? Vamos lá! Aqui é um espaço que eu estou abordando os livros de uma maneira bem inicial para quem não tem o hábito de leitura. Exatamente você que acha que ler um livro é um negócio muito chato e prefere passar horas aqui nas redes sociais. Nada contra, eu também gosto, mas a gente também tem que trabalhar um pouquinho para ter nossas próprias opiniões e nossos próprios pensamentos. Senão, alguém vai ter essas opiniões e passar para você. E aí vai ficar uma coisa meio complicada, certo? Eu vou começar com esse livro que eu já tenho alguns vídeos falando dele. Chama Pais e Filhos, de Ivan Turgenev. Ivan Turgenev, ele foi um escritor russo do século XIX. Ele, na verdade, é fácil de se ler para quem não está acostumado, porque é uma história de famílias e amores e desilusão e doença, enfim, nada que tem aqui que ou você já não tenha passado ou alguém que você conhece também já não tenha passado. Fica bem fácil criar uma conexão com essa história, mas não é tão simples. Tem aqui umas camadinhas e é sobre elas que eu quero falar agora. A primeira coisa é o preço desse livro. Você pode comprar por aí usado em sebos, tá? E por 10, 15 reais. Esse aqui é uma edição que deve custar em torno de 30, 40 reais. Ela tem um prefácio e um pós-fácio. E aí você pode perguntar, mas o que é isso? Isso é um negócio chato de prefácio e preciso ler isso? Eu vou passar direto para a história. Sem problemas. Mas você vai perder o contexto político e social do que está acontecendo aqui dentro. Um clássico, ele não é só uma história. Ele tem muitas outras camadas e ele traz também todo um contexto de uma época. Isso daí é abordado, é explicado melhor. Então, quando você lê, você tem uma compreensão mais profunda. Por isso, o interesse de se ler esses dois pedaços extras do livro. Por isso também que ele é mais caro. E lembrando aqui que eu estou falando com os sedentários que não gostam de ler, né, gente? Meu público aqui são vocês. E vou falar agora um pouco sobre o Ivan Turgenev, que ele nem é muito conhecido aqui no Brasil. Ele é um escritor russo. Quando você pensa em escritor russo, talvez te venha à memória Dostoiévski ou Tolstói. E olha a parte interessante, o Turgenev, ele foi contemporâneo desses dois escritores. Olha só como são as coisas. Turgenev, na época dele, era um escritor mais famoso e mais conhecido do que Dostoiévski e Tolstói. Aliás, é aqui nesses textos que a gente fica sabendo que ele ajudou tanto Dostoiévski quanto Tolstói a se tornarem os grandes escritores que eles se tornaram. Assim, influenciando, tá? Convivendo com eles, trocando ideias, trocando informações. Pois bem, antes de entrar na história em si, eu vou falar um pouco sobre o contexto social e político que havia na época que ele escreveu Pais e Filhos,
que foi em torno de 1860. Ou seja, esse livro tem 160 anos. Aí você pode falar, nossa, mas não vai ter nada que eu vou me identificar com isso, com essa história, com esse livro. Será mesmo? Vamos ver. Bom, o que acontecia naquela época? As terras, em toda a Europa isso acontecia, tá, gente? Nas terras viviam famílias, pessoas muito pobres e que elas eram servas do senhor feudal. Provavelmente vocês já escutaram muito sobre o feudalismo. Então era um homem poderoso e haviam essas terras com essas pessoas trabalhando e elas pertenciam ao senhor feudal, pertenciam ao senhor das terras. Elas não podiam viajar, mudar de lugar, elas tinham que nascer e morrer ali, e se elas queriam sair dali, elas tinham que pedir permissão para o senhor feudal. Portanto, praticamente era um regime de escravidão. Na Rússia, em 1860, o czar, que era o rei, o monarca absolutista, o que quer dizer que só ele mandava, ele resolveu, não importa agora quais questões políticas que levaram ele a fazer uma alforria, uma liberação dos servos. E isso começou a causar alguns conflitos sociais. Que conflitos seriam esses? Vamos começar a pensar aqui, gente. E vamos pensar também pelo lado do senhor aqui das terras, né? Por quê? Porque apontar o dedo é muito fácil, mas se colocar no lugar da pessoa e tentar entender o que é que estava acontecendo é o mais difícil. Vamos imaginar então que você é um senhor feudal, ou seja, você não tem que pagar para que as pessoas trabalhem nas suas terras. Imagina quanto dinheiro sobra no final do mês para você, que dá para você fazer viagens, comprar roupas caras, joias, obras de arte, fazer um monte de coisa interessante. Ou seja, uma vida boa, né? Quem não gostaria disso? Fala para mim. E aí, porque o seu rei acordou um dia e decidiu liberar os seus servos, você passa a ter que pagar por isso, pagar pelo trabalho deles. E fica um pouco complicado, você não acha? Começa a sobrar menos dinheiro. E foi o que começou a acontecer na Rússia. Eu estou falando tudo isso porque justamente um dos núcleos familiares que o Turgenev traz nesse livro é de uma família que é proprietária de terras e as complicações e as dificuldades que eles têm em tentar se adaptar a esse novo regime. E paralelo a isso, havia também muitos conflitos ideológicos e políticos, pessoas insatisfeitas com um regime totalitário de um czar, porque era um cara sozinho ali, mandando em todo mundo, e quando ele morresse, quem ia herdar seria o filho ou o neto, enfim, o poder passando de pai para filho, e apenas um cara, decidindo a vida de milhões de pessoas. É uma situação injusta, certo? E começaram a criar grupos que passaram a fomentar essas ideias que seriam, vamos chamar assim, revolucionárias. Tudo isso em 1860, por volta dessa época mais ou menos. E lembrando que em 1917 nós vamos ter a Revolução Russa, que vai acabar totalmente com o regime aristocrático dos czares, e iria instituir um regime socialista mais equalitário, talvez. Aí é uma outra história. E você pode estar pensando, uma coisa super injusta, você ter um território imenso, como era a Rússia, sendo governada apenas por uma pessoa.
Mas, olhando para hoje, em 2024, será que a Rússia mudou muito? Vale a pena você, aí do outro lado da tela, fazer uma pesquisa e descobrir como é que estão as coisas ali, por lá. Eu não vou contar sobre isso, eu quero que vocês procurem. Como eu falei para vocês, tem uma introdução aqui nesse livro. Nessa edição, quem faz a introdução é o Rubens Figueiredo, que é um cara que traduziu muitos escritores russos, do russo original. Boa sorte, crianças! Esse é um outro ponto que eu quero chamar a atenção. É sempre bom a gente procurar edições em que se pegue a língua que foi feita, né, escrita o livro, e foi traduzido diretamente, no caso aqui para nós, para o português. Por quê? Fica aquela história do telefone sem fio, sabe? Cada tradução, ela muda um pouco o sentido de uma frase, de uma ideia. E se vai tendo muitas línguas aqui no meio, for traduzido por várias línguas antes de chegar para o português, muita coisa se distorce. E se vocês querem ter uma experiência mais próxima da original, tem que ser sempre da língua original da obra para o português. Muita gente que estuda mesmo a literatura de uma forma profissional, eles até preferem ler na língua original da obra. Mas não é nosso caso aqui, a gente está só começando.